não exerce. Ou seja, alguém também pode ter a fé, mas não exercer ela. Ou seja, no sentido de acreditar, de colocar em prática o que aprende, de viver como Jesus viveu. Mas o ponto é que Deus, ele abriu aqui um espaço para que os descendentes de Adão tivessem a chance de ter a vida eterna. E também a vontade de Jesus, a boa vontade de Jesus de aceitar essa tarefa e morrer pela humanidade, conforme mostra aqui Mateus capítulo 20, abram aí por favor, mais uma vez, Mateus capítulo 20, e veja o versículo 28, então Mateus capítulo 20, versículo 28, diz, assim como o Filho do Homem veio, não para ser servido, notem, mas para servir e dar a sua vida como resgate em troca de muitos. É isso. Então, Jesus, ele veio e deu a sua vida, como ele disse, como resgate. Então, quando o sequestrador pega uma pessoa e coloca ele no cativeiro, então ele exige um preço. Então, a vida daquela pessoa depende desse preço ser pago. Infelizmente, alguns até têm morrido, porque o resgate não é pago e a pessoa, infelizmente, às vezes pode morrer. No caso, nós estamos como que num cativeiro, estamos num cativeiro, preso ao pecado. Então, a morte de Jesus serve de resgate, para nos libertar. Então, a descendência de Adão é privilegiada por ter esse benefício de ter a vida eterna. Então, Jesus o que Jesus deu, ele deu uma vida humana perfeita, equivalente à vida que Adão tinha antes de pecar. Então, a sua vida era perfeita, Jesus não cometeu nenhum pecado. Na verdade, no antigo Israel, quando uma pessoa, antes de Jesus vir à terra, quando uma pessoa cometia um pecado que incorria na morte, o que essa pessoa tinha que fazer? Eles tinham que pegar um cordeiro, sacrificar, ou seja, o animal morria no lugar da pessoa, porque o animal não tem pecado. Então ele morria no lugar da pessoa. Deus ama tanto a humanidade que ele prefere que o animal morra do que a pessoa. Interessante isso. Percebe por que Jesus é chamado de Cordeiro de Deus? É por isso, porque ele substituiu o sacrifício desses animais, que Deus exigia para que os humanos não fossem executados. Então Jesus, ele é como um cordeiro, não tinha pecado, ele levou o pecado da humanidade. Então Jesus foi obediente a Deus, diferente de Adão, porque Adão, ele se tornou o pai da destruição, ou seja, o legado de Adão é a morte, mas o legado de Jesus é a vida eterna, por ele ter sido obediente. Veja aí Romanos, capítulo de número 5, pegue o seu exemplar da Bíblia novamente, em Romanos capítulo 5, e veja o versículo 19. Versículo 19, Romanos 5, versículo 19, diz: pois assim como por meio da obediência de um só homem, muitos foram feitos, ou melhor, pois assim como por meio da desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um só, Jesus, muitos serão feitos justos. Então é isso, Adão se tornou o pai da morte e Jesus se tornou o pai da vida para todos nós. Então, por meio de Jesus, podemos ter a vida eterna. Então Jesus não morreu por ele ter cometido pecado nenhum. Simplesmente ele nos morreu para nos libertar. Então toca o nosso coração isso. Isso o quê? Alguém morrer sem ter feito nada para salvar outro. Isso toca o nosso coração. Por quê? Porque Jesus se colocou no nosso lugar e morreu para nos libertar. E a morte dele, em virtude da morte de Jesus, da sua obediência, todas as pessoas podem, se desejar, obter a vida. Vida onde? A vida para viver aonde? No céu ou na terra? Vamos responder a próxima pergunta. Quem se beneficia do sacrifício da morte de Jesus? Um número limitado de pessoas
ganharão a vida eterna para viver no céu. Um número limitado de pessoas. Por que esse número limitado é 144 mil cristãos? A vasta maioria da humanidade ganharão a vida eterna para viver aqui na terra. Sobre os que vão viver no céu, note o que diz Apocalipse 14, abram por favor. Apocalipse capítulo 14. E veja aí o versículo 1. Então, Apocalipse 14, 1. Diz: Então vi o Cordeiro em pé no monte Sião, e com ele 144 mil, que tem o nome dele e o nome do seu pai escrito na testa. Então ele viu aqui 144 mil. Aí agora em Apocalipse, capítulo de número 5, diz qual vai ser o papel desses 144 mil. Se você voltar aí no Apocalipse, capítulo 5 agora, e o versículo 10, note que ele fala o papel que eles vão exercer. Então Apocalipse 5, versículo 10, diz: E fizeste deles, os 144 mil, um reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. É um ponto importante aqui esse versículo. Por quê? Porque diz que esses 144 mil, junto com Jesus, vai governar sobre a terra. Agora imagina, se essa cidade aqui, todas as pessoas saírem da cidade e vai viver em outro lugar, vai morar em outro lugar. Aí a cidade vai ficar deserta e vazia. Então havia necessidade de ter um prefeito aqui, ter um sistema de governo aqui, para governar sobre quem? Não teria sentido. Quando diz aqui que esses 144 mil, junto com Jesus, vai governar sobre a terra, então é porque ela vai ser um paraíso. Então a vasta maioria da humanidade vão ter esse privilégio de poder viver debaixo desse governo. Jesus e os seus associados, 144 mil. A grande maioria dos que assiste a ceia do Senhor não tem essa esperança de ir para o céu, a vasta maioria. Eles estão na expectativa de receber as bênçãos do reino aqui na terra. Querem ver um respaldo bíblico? Abra aí no livro de Isaías. Veja mais esse respaldo bíblico. Isaías capítulo número 65. Isaías 65, o versículo é 21 e 22. 21 e 22. Isaías 65, 21 e 22. O 21 diz assim: Eles construirão casas e morarão nelas, plantarão vinhedos e comerão os seus frutos. Não construirão para outro morar, nem plantarão para outros comerem, pois os dias do meu povo serão como os dias de uma árvore, e os meus escolhidos tirarão pleno proveito do trabalho das suas mãos. Então é isso, construirão casas e morarão nelas. Será que já houve um tempo aqui na terra em que todas as pessoas têm casa para morar? Claro que não. O tempo do verbo aqui, que ele usou no versículo 21, eles construirão. Então Isaías está dando uma ideia futura de que um dia Deus resolverá esse problema social que tem hoje no mundo. Alguns têm muitos, não sabem onde guardar tanto dinheiro, ao passo que outros não têm nenhuma casa para morar. Então em breve esse problema social será resolvido por meio do governo de Deus. Que privilégio para nós. Quando Jesus esteve na terra, Jesus ele curou doentes e até ressuscitou mortos. Ele quer muito fazer ou desfazer todo o mal que o pecado causado por Adão trouxe à humanidade. Então Jesus, ele teve poder sobre as forças da natureza. Até mortos Jesus ressuscitou. Então imagina ele sendo o governante desse planeta. Com certeza ninguém mais vai sofrer. Então, a Bíblia não especifica o número das pessoas que vão viver aqui na terra. Ela não especifica.
A Bíblia fala de uma grande multidão, um número muito grande de pessoas, conforme mostra Apocalipse capítulo 7, versículo 9 e versículo 10, diz que uma grande multidão vai sobreviver. Então, de forma alguma, essas pessoas são menos importantes ou insignificantes, menos importantes do que os 144 mil. Todos eles têm a sua importância e Jesus morreu por elas e tem valor para Jeová. Então, será que é a sua esperança que consegue se enxergar como parte do novo ou da nova terra? Deus quer que você esteja lá, nessa nova terra. Todos podem decidir fazer parte da família de Deus. Todos podem decidir fazer parte da família de Deus. Mas decidir aonde vai viver, isso não é uma tarefa nossa. Isso é uma tarefa do nosso Deus, Jeová. Por que podemos dizer assim? Porque Jesus, em uma conversa com um líder religioso dos seus dias, ele diz que para uma pessoa herdar essas promessas, ou seja, de viver nos céus, ele teria que nascer de novo. Vamos ver esse versículo, vamos comentar um pouco sobre ele? Então, abra aí no Evangelho de João, capítulo de número 3. Evangelho de João, capítulo 3, veja a partir do versículo 5. Evangelho de João 3, versículo 5. Jesus respondeu: digo-lhe com toda a certeza, a menos que alguém nasça da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não se espante, porque eu lhes disse, vocês têm de nascer de novo. Até um líder religioso perguntou aqui para Jesus: mas como que eu vou nascer de novo? Se eu já sou um homem velho, você quer que eu volte para o ventre da minha mãe novamente? Jesus falou para ele o seguinte: olha, você é um instrutor aqui em Israel, e eu fico admirado de você não saber isso. É porque para uma pessoa nascer de novo, alguém tem que gerar o nascimento dessa pessoa. Por exemplo, quando você nasceu, você falou: eu quero nascer hoje. E nasceu? Claro que não. Alguém gerou você. Seu pai e a sua mãe. Então, para uma pessoa poder ter a chance de herdar o reino celestial, ela tem que nascer de novo. Ou seja, ela tem que ser gerada. E quem é que vai gerar essa pessoa? O próprio Jeová que vai escolher. E aí entra aqui a próxima pergunta que vamos responder, que diz: durante a cerimônia, quem é que vai comer do pão e beber do vinho? Todos que têm a esperança celestial, eles podem comer do pão e beber desse vinho. Mas aqueles que têm a esperança de viver na terra, não comem do pão e nem bebem do vinho. Por quê? Porque Jesus, ele fez um pacto com seus seguidores. E um pacto é um acordo solene entre duas pessoas. Um pacto, ele pode ser bilateral ou ele pode ser unilateral. No caso, o pacto que Jesus fez para o reino com esses seguidores era um pacto bilateral entre ele e seus seguidores. Então outros não participariam desse pacto feito com Jesus, conforme diz Lucas capítulo 22, versículo 28 até o 30. Os que vão comer do pão e beber do vinho hoje à noite deve ser apenas pouco restante desse número de 144 mil que ainda está na terra. É parecido com o casamento. Você já foi numa festa de casamento? Apenas os noivos participam dos votos. Apenas os dois. Mas muitos convidados podem estar ali prestigiando, que é o nosso caso aqui. Embora a gente não participe, mas estamos aqui prestigiando e demonstrando nossa gratidão por tudo que Jeová e Jesus fez pela humanidade. Então, como que uma pessoa, ela pode, ou como é que ela sabe que ela foi escolhida para viver no céu? Como é que a pessoa sabe isso? É Deus que usa seu Espírito Santo, sua força, para identificar essa pessoa. Por exemplo, aqui no livro de Romanos, capítulo 8, abre aí, por favor. Romanos, capítulo 8,
Então, Romanos capítulo 8, vamos ler o versículo de 15 até o 17. Romanos